Boa noite. Naquela triste tarde e noite da sexta-feira da paixão maior que temos notícia na terra, após os açoites que já perduravam mais de 12 horas, os xingamentos, os gestos de traição, as cusparadas, as vestes rasgadas, após a humilhação pública de caminhar, segundo alguns historiadores, pouco mais de 400 metros, carregando um pedaço do madeiro infamante a qual ele seria crucificado, após dizer sentir sede e ter a sua boca banhada do azedume, após presenciar a dor de sua mãe, a ausência de seus discípulos, à exceção de João Evangelista, após presenciar arroubos de agressividade de todo matiz, o meigo Rabi da Galileia vê soldados disputarem suas roupas, rasgarem, e num gesto que coroava todas as suas grandes lições de convite à reflexão e à transformação mento-moral da criatura, Jesus olha para os céus, pregado na cruz pela primeira vez, e sentencia, segundo nos narram os evangelistas: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Era o gesto mais nobre de Jesus. Depois de todas as curas, depois de todas as lições, depois de todos os diálogos, depois de tudo que ele houvera dito e feito, ali estava a mais importante ação ou reação do Mestre ante a agressividade da criatura humana. Jesus demonstrou sua superioridade moral em todos os seus instantes, especialmente nos 3 últimos anos de sua jornada, que é justamente do seu messianato. Mas nenhuma outra frase foi mais profunda aos arcanos da consciência, dos arquétipos da criatura humana, em toda a sua história, do que a frase: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus demonstrava a sua grandeza e a sua compreensão. Aquela criatura humana que, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, acabara de completar a sua maioridade espiritual, ainda estava muito jovem para compreender verdadeiramente o amor. Agora que estava finalmente concebendo a ideia de disciplina, de monoteísmo, mas para que o amor, como energia mais sublime e fundamental da nossa vida,
fosse deveras compreendida, porque já até havia sido falada, era preciso que o próprio amor viesse à terra, personificado em Jesus. Que quando diz, sem agredir àquela turba de homens, atire a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado, ele demonstrava compreender não apenas o equívoco daquela mulher, mas o equívoco sanguinolento daqueles homens. Até nas advertências, digamos, mais severas que Jesus tenha feito, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Hipócritas, por que me tentais? Até aí, Jesus amou-nos, demonstrando claramente compreender a nossa limitação do conhecimento e, por conseguinte, do sentimento. Sem conhecer, não podemos sentir. E se sentimos sem conhecer, não compreendemos. E é justamente por isso, por desconhecer leis, por desconhecer ciência, por desconhecer Jesus, não conseguimos compreender de que forma funciona a vida nos seus mecanismos. E um destes mecanismos somos nós, o eu. Porque eu irrito-me. Porque eu irrito aos outros. Porque aquilo que os outros fazem e supõem não ser ruim, irrita-me. Por que aquilo que eu faço e que a mim agrada, ao outro desagrada e o irrita? Por que além de irritar, a partir de movimentos neurológicos, de impacto psíquico, temos reações de atitudes verbais e práticas pautadas naquele sentimento de raiva, de ódio, de profunda ira. Na obra Conflitos Existenciais, Joana de Ângelis ensaia-nos reflexões muito oportunas, conceituando-nos a gênese, as características principais e a terapia para a raiva. Mas não podemos aqui deixar de frisar, antes mesmo de mergulharmos em Joana, que após aquela sexta-feira, que após aquela frase, 1864 anos depois, vem Allan Kardec, já por demais conhecido com este pseudônimo, porque desde 1857 publicara o Livro dos Espíritos com esta alcunha, lançar-nos ideia nova sobre o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é a sua vida, as suas lições, os seus ditos, e deixando de lado qualquer compreensão, qualquer dicotomia, qualquer disputa acerca de aspectos históricos, geográficos, de datas. Kardec amarra-se ao aspecto moral do ensino de Jesus. E traz-nos a lume também
num ditoso abril de 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo, a apresentar-nos as colocações de Jesus sob um novo prisma. Um prisma que seria uma espécie de peça faltante de um quebra-cabeça gigante. A chave do discernimento e da compreensão. Porque para entender, Pai, perdoa-os, ou perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é preciso entender imortalidade da alma, pluralidade das existências. Aqueles indivíduos eram neófitos na matéria do amor. Aqueles indivíduos eram neófitos na concepção da vida e do próprio Deus, que João Evangelista mais tarde o conceitua como amor, afirmando-nos que Deus é amor. Jesus que houvera dito: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os aflitos. Queria dizer-nos que felizes somos todos aqueles que enfrentamos sem fuga as nossas dores, que passamos a compreender que o núcleo familiar, o espaço geográfico em que nos encontramos, seja no nascimento ou após algumas andadas onde agora fincamos base, não nos vem do acaso e é tudo orquestrado por um pensamento divino que preside não só a nossa existência, mas a nossa própria vida. E a partir do que vem dizer-nos em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, as duas últimas mensagens, os dois últimos textos do item a cólera, um espírito protetor e Hahnemann advertem-nos, o primeiro, o orgulho é o sentimento atávico que promove o nosso descontrole emocional. E assevera-nos o segundo, se tivéssemos novo olhar e amplo olhar sobre a vida, não nos permitiríamos escorregar nas pequenas gotas de raivas diárias que se assomam e ao final de um dia, de 2 dias, de uma semana, já ocuparam tanto espaço de nossa mente, de nosso coração e pior, de nossa essência, que há a menor contrariedade, as raivas acumuladas estouram. E se for um assunto cujo em senso comum nós categorizamos como assuntos mais sérios e que a estes sim merecem certas reações, aí é que faz jus mesmo o nosso estado de ira. Então a cólera, para a psicologia espírita, é um estado da alma em que a raiva e a ira são os dois elementos que fazem-nos encontrarmos-nos naquele estado patológico. O indivíduo encolerizado perde a noção do afeto, a noção do respeito,
a noção da reciprocidade entre aqueles que lhe são mais caros. E passa, às vezes sem se aperceber, mas doutras de forma muito consciente, a maltratar até aqueles que diz amar e que de fato ama. Mas que, como o seu orgulho vai lhe presidindo as emoções o tempo todo, e não conseguindo apresentar aquela mesma raiva, aquele mesmo comportamento colérico lá para o outro, o faz para aqueles que, na sua compreensão, têm a obrigação de aceitar como ele é, ou porque ele é menor na hierarquia do lar, nem que seja só na sua cabeça. A cólera é um estado, segundo Joana de Ângeles, de alma, que se inicia nas primeiras caminhadas da criatura humana, quando na formação do seu instinto de conservação, ela é obrigada a ter reações para sua legítima defesa. Mas aquilo fica somando, registrado no seu inconsciente profundo e forma dar fundamento à sua postura de personalidade para vidas subsequentes. À medida que ele vai saindo de sensações e alcançando sentimentos, muitas dessas reações deixam de fazer parte do seu comportamento. Mas à medida que o processo evolutivo da lei do progresso obriga-o a dominar a matéria das virtudes, ele é levado a vivenciar situações de desafio que cobrem uma resposta virtuosa. E cada vez que ele não consegue responder virtuosamente, ele se frustra. E se não houver aí uma compreensão de que existe esse processo, através da reencarnação, os indivíduos perturbam-se de tal modo que acham-se menores, que acham-se inferiorizados. E ainda assim, por ação do seu ego dominador, reage de forma violenta e truculenta. E há violências de diversas formas. Há essas violências mais grotescas que assistimos na TV, em que indivíduos chegam mesmo a ceifar a vida de outrem. Mas há violências psicológicas que se dão no dia a dia, que também são tão cruéis quanto aquela outra, e que parte de indivíduos frustrados e encolerizados. Num passado não muito distante, nossos avós, de alguns aqui presentes, os próprios pais, eram levados a uma vida de disciplina, porque não contavam com a energia elétrica, porque não contavam com meios de transportes mais ágeis, a ter uma vida que lhes fazia acordar mais cedo, lançar mão de mais força física. O estudo era apenas as letras iniciais para se compreender, ler, escrever, se comunicar, mas não se aprofundavam todos. Quando muito se escolhia um ou outro para que aquele se aprimorasse nos estudos. E em famílias numerosas, haviam culturas em que pelo menos um iria servir ao Senhor, de algum modo, através da igreja. E nessas múltiplas culturas, mas numa compreensão muito próxima umas das outras, de que os indivíduos precisavam ter uma disciplina, especialmente a hierarquia do lar, muitas emoções eram frustradas, porque espíritos reencarnantes, lá naquela cidadezinha do interior, ou numa região, numa zona rural, às vezes indivíduos de profunda intelectualidade,
mas vindo ali já com os seus sentimentos perturbados da vida pregressa, lá no mundo velho, lá na Europa, lá onde já tinham mais progressos, começava a apresentar ali alguns desvios de comportamento. E os pais, que já vinham de uma disciplina muito específica e um tanto dura, não poucas vezes precisavam lançar mão da tortura e da própria agressão física para sensibilizar e educar aqueles indivíduos. Que ao passo que cresciam e libertavam-se daquele jugo familiar, ao constituírem suas famílias, empreendiam um outro modelo familiar. Alguns de total libertinagem, porque já que não tiveram aquilo com seus pais, que seus filhos tivessem. E aí erravam também. Outros apenas repetiam o modelo daqueles pais. E não obstante, houvesse um certo respeito, houvesse uma certa tranquilidade nas relações entre pais e filhos, e até entre cônjuges, entre amigos, entre parentes de um modo geral, haviam também indivíduos adoecidos que conseguiam calar, mas que num instante e noutro, inclusive de encarnações subsequentes, quando voltavam netos deles próprios, ou de encarnações em gerações ainda muito próximas da influência da sua, sofriam apresentando o comportamento adoecido daquela época. E quero dizer, portanto, que o indivíduo numa encarnação exerce uma posição, uma conduta castradora. Mas ele é castrador com seus próprios filhos porque assim o fora por quem o criou. E ele que nem naquele instante não pôde apresentar as suas deficiências morais, e com isso não teve o apoio e a ajuda da sua família, por conseguinte não contou com um apoio espiritual que melhor o orientasse, reencarna gerações mais tarde, agora não mais conseguindo conter o que dentro de si explode, apelando por socorro, por orientação, por educação. E é então que vemos indivíduos já em tenra idade apresentarem comportamentos, condutas, através de fobias, de preferências, de tendências, que chocam a sua própria família, a sociedade em geral e a si. E porque já não conseguem mais permitirem-se ser castrados nas suas emoções, rompem com certas algemas de status sociais e buscam por uma vida em que consigam atender às suas demandas emocionais, mas que sem o apoio fundamental da família e pelo choque que houve, a distância que se dá, mais vazio o indivíduo se encontra, com mais dores, com mais tormentos e, portanto, mais amargo. E por onde vai, despeja amargura. E por onde vai, desconfia do outro. E por onde vai, desequilibra-se. Hoje está bem e sorridente e conversa com todos. Amanhã não está nem um pingo satisfeito, e se alguém lhe perguntar o que tem, estou com muita raiva, mas por que a sua raiva? Porque eu sou um desgraçado, porque ninguém gosta de mim, porque na minha vida nada dá certo. Ele está dizendo que não sabe por que está com raiva. Foi uma contrariedade do dia. Mas quando ele pensa sobre aquela contrariedade, só em falar para o outro sobre aquela contrariedade, ele próprio chega à conclusão de que aquela contrariedade não era motivo suficiente para ele estar com tanta raiva. Aí ele acha, não é porque isso se somou com a raiva de anteontem, da semana passada, do mês passado, da minha vida toda. E vai perceber que é um indivíduo que não se conhece e que não se domina. E graças a Deus, chegou à Terra a ciência da psicologia. E através da psicoterapia,
aplicada por profissionais responsáveis, em identificando a nossa necessidade dentro de uma linha de pensamento e ação correspondente, consegue nos levar por um caminho em que vamos nos apercebendo mais que somos muito mais do que o espelho mostra. Que somos muito mais do que aqueles sentimentos mais fáceis de acessarmos. E que aquelas histórias que achávamos ter esquecido, elas estão vivas dentro de nós. Elas estão no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, direcionando uma série de ações, de posturas, de decisões, que não necessariamente têm a ver, quiçá, com nossas tendências. E muitos somos aqueles que fazemos, até hoje, coisas que nunca gostamos de fazer, que de fato não quereríamos fazer, mas que a vida foi nos oferecendo e a gente foi fazendo porque fomos amadurecendo e tínhamos que fazê-lo. Então somos pessoas amarguradas porque não amamos a vida. Somos desgostosos de nós mesmos. Sofremos ao menor problema, porque optamos por caminhos que o materialismo nos apresenta ou que as circunstâncias daquele dia nos fizeram optar, porque também eu tinha que optar em nome do meu orgulho ferido, do meu egoísmo. E o Espírito Protetor nos diz na leitura do Evangelho que se fôssemos menos egoístas, que se fôssemos menos orgulhosos, portanto humildes, conseguiríamos nos autossugestionar. Eu vou aceitar. Eu vou conviver. Eu vou aceitar, eu vou passar. E não olhar e dizer, eu não aguento mais isso não é para mim, isso vai me prejudicar, eu vou me libertar disso e vou aventurar-me, e aí eu vou fazendo uma coisa aqui para dar certo, outra coisa ali para dar certo, e quando tiver mais na frente, eu vou conseguir melhor me solidificar. E passa-se o tempo e não consigo fazê-lo. Porque não usei da paciência, porque não usei da brandura, porque não usei da pacificidade, porque não usei da resignação e tampouco da fé. Mas como eu poderia usá-lo sem conhecer? E aí remonto à ideia do início de nossa conversa amigável. É preciso conhecer a vida, conhecer seus mecanismos, conhecer o Cristo e a sua proposta, nos conhecermos. Eu poderia aqui pedir que conhecêssemos a proposta de Krishna, a proposta de Siddhartha Gautama, o Buda. Poderia convidar aqui para que nós conhecêssemos outras propostas, mas não podemos nos furtar, porque temos feito isso repetidamente há 2000 anos, de apresentar àquele que nos traz a proposta antropossócio-psicológica mais profunda de revolução do ser, de transformação verdadeira por dentro, que faz-nos ser melhores a cada dia, que faz-nos enxergar o erro que cometemos, sem agora o sentimento da culpa, mas tomando postura imediata a partir do arrependimento. Seja pela prece que fazemos em que dizemos, Senhor, eu reconheço que errei. Perdoa-me. E acerca-se de meu coração nesse instante, para que eu consiga me desfazer desses laços que me prendem ao primarismo da criatura humana, há aqueles sentimentos, há aquelas sensações de um dia da minha criação, da minha caminhada passada. Faz-me enxergar a verdade das tuas palavras. Confia a mim um anjo guardião, que envolva-me em vibrações e que retire-me desse sentimento atávico, doente. E para não sermos pessoas que apenas nos medicamos após a doença instalada,
Vacinamo-nos com o mesmo antídoto, a prece. Mas como não só a vacina é importante, há medidas socioeducativas que eu preciso tomar no meu dia a dia, eu vou em busca do conhecimento. O conhecimento que liberta. Há alguns dias, tenho passado nas redondezas da praça central da nossa cidade e observado um senhor que há não poucos anos eu o via adentrar as portas das drogas e passar a ser mais um flanelinha que incomoda pessoas para pedir moeda, para comprar a sua maconha, hoje o crack ou outra droga. E de um tempo para cá, não sei porquê, mas certamente coisa boa, alguém bom o assessorou. Tenho notado este indivíduo no mesmo labor profissional, flanelinha, mas todos os dias sentado na calçada de uma das igrejas, pernas cruzadas sobre um balde emborcado, lendo. Ele lê, todos os dias lê. Vai a um sebo, a uma biblioteca, compra ou pede emprestado, lê e lê. Lê qualquer coisa. Hoje ele lia Odete, o livro. Parece-me um romance. Do outro dia estava lendo um outro livro, sei lá de quem. À medida que o indivíduo que tem a sua vida presa a um vazio existencial, começa a conviver com o salutar hábito da leitura. A leitura de Shakespeare, ou a leitura de Braulio Bessa, a leitura de Leandro Carnal, ou a leitura de Alcenor Candeira Filho, esse indivíduo sai de uma psicosfera para outra. Esse indivíduo conhece novas palavras, percebe pontuações, esse indivíduo conhece novas histórias, enriquece o seu vocabulário, enriquece o seu imaginário, passa a ter assunto para conversar. Ocupa o seu tempo e vai aos poucos se saindo de sensações para observar sentimentos. Aqueles que vão lendo romances, diversas vezes vão se encontrando em alguns personagens. Vão comparando com pessoas que conhecem. Essa história parece com fulano. E quando chega ao final daquela história diz, que interessante. Imagina se fulano lesse isso, que direcionamento não poderia dar à sua vida? Os espíritas, contamos com um acervo muito especial. Além de 21 obras assinadas por Allan Kardec, mais de 400 foram psicografadas para nós por Francisco Cândido Xavier. Perto de 300 estão as psicografias de Edivaldo Pereira Franco. Lá mais atrás tivemos a notável Zilda Gama e Ivone do Amaral Pereira. Histórias extraordinárias. J.W. Rochester trazendo-nos o icônico A Vingança do Judeu. Humberto de Campos, que volta 3 meses após o seu desencarne, para trazer-nos crônicas de além-túmulo até luz acima. Nós temos espíritos poetas, poetisas, fazendo com que o trabalho primeiro de Chico Xavier fosse uma obra voltada para a poesia, na obra Parnaso de Além-Túmulo. Então nós temos um manancial de informações. Nós temos livros gratuitos hoje na grande rede, disponibilizados para compreendermos o pensamento de Carl Gustav Jung, mas de seu antecessor Sigmund Freud. Nós temos como entender o que pensavam, o que disseram, o que pensaram filósofos, desde a era pré-socrática, socrática, pós-socrática, os dias de agora. Temos, portanto, uma fonte inesgotável de informações que geram conhecimento, de conhecimentos que geram novas posturas,
Posturas essas que vão pacificando, trazendo brandura aos nossos corações e consciências, para que consigamos ser assim pessoas mais suaves. Que ao perceber o comportamento do outro encolerizado, passa a olhar sob novo enfoque. Olha, fulano não parece estar bem. Ele foi grosseiro comigo, sem que eu lhe desse motivos. E alguém vai olhar para você e vai dizer, então ele lhe trata, ou ela lhe desrespeita, e você reage dessa forma? Ela não está bem, se estivesse bem assim não procederia. Porque Jesus nos deu essa lição. E a sua vida foi um canto de lições. Uma história inteira pautada no que deveríamos fazer. Mas, sobretudo, como fazer. O benfeitor espiritual Emmanuel. Depois de Kardec, o maior exegeta do Evangelho que nós temos. Tradutor, intérprete do Evangelho. Fez reflexões a um sem número de trechos das cartas paulinas e dos versículos dos evangelistas do Novo Testamento. Daquilo registrado em Atos dos Apóstolos por Lucas. E faz reflexões extraordinárias sobre o significado do perdão, de Mamon, de Deus, do amor ao próximo. Vamos a esses textos, para garantir nós que aqui estamos refletindo sobre esse assunto. Garantir que nós vamos adquirir conhecimento necessário para trazer anteparo, base, fundamentos à nossa paz interior. Para não sermos aqueles de comportamento bélico que machucam os outros todo dia, de quando em vez e outra, mas também para sermos aqueles que saberemos compreender quando o outro destemperar-se e perceber que naquele instante disputa, na linguagem psicológica, o ego com o self, mas disputa, sobretudo, espírito e matéria. Um a dizer, perdoa, o outro a dizer, não, está doendo na carne aqui agora, é-me o espinho da insatisfação. E aquele indivíduo que, sem se aperceber da onda vibratória que emana, faz com que sua própria estrutura neurológica descarregue dentro do seu organismo uma série de substâncias que lhe levam ao fel, que lhe levam ao descontrole, que lhe fazem dizer e agir de modo desequilibrado, de tal forma que machuca o outro, que agride o outro. E mesmo quando agredidos e machucados, nós olharmos e imaginar nessa proposta libertadora de Jesus, ele não sabe o que faz. Porque se soubesse não faria, não diria, não agiria. Senhor, ajuda-me a ajudar. Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a compreender. Se nós não trocarmos as músicas que ouvimos, os lugares que frequentamos, as conversas que tecemos, os livros, as leituras que fazemos, se nós não educarmos os nossos acessos à grande rede, para trocar aquilo que é efêmero, repetitivo, de todo dia, por aquilo que é imortal e morredouro, que foi dito há mais de 2, de 3, de 5 mil anos e continua com profundo significado para os dias de agora, nós não conseguiremos mudar, nós não conseguiremos sair dessa psicosfera. E a doutrina espírita nos traz uma proposta libertadora e extraordinária, de compreendermos a caridade, porque somos indivíduos numa marcha evolutiva que busca a sua salvação.
A salvação sair, não pertencer ao grupo daqueles que sentem, que pensam e que estertoram o ódio, o desamor e a violência. E aí, ela nos convida a compreender que a caridade é a benevolência para com todos. É fazer o bem a toda e qualquer pessoa sem esperar nada em troca. É a indulgência para com as imperfeições alheias. Justamente no instante do destempero do outro, eu olhar e pensar, o que há? Porque age assim. Valer-me da prece, acessar o seu anjo de guarda para dizer, Senhor, ó irmão que cuida dessa pessoa, acalma-lhe o coração, faz-lhe pôr os pés no chão. E se for necessário distanciamento, que eu faça. Se for necessário acordos, que eu faça. Mas que não seja eu aquele que reage na mesma vibração do outro. Pois não poderei dizer-me que sou melhor que o outro se ajo e reajo da mesma forma que ele, belicosamente. E por fim, a caridade é o perdão das ofensas. Esse perdão libertador e terapêutico que faz-me verdadeiramente ser um grande revolucionário do sistema. Sair da mesmice de fazer o que todos fazem na novela e na vida real. É eu sentir, viver e reviver a pureza do cristianismo que convidou-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, que convidou-nos a perdoar, a compreender, mas sobretudo a fazer o que é certo, a agir com a verdade, para não criarmos embaraços para nós outros. E que quando, por primarismo nosso, criarmos embaraços, sabermos enfrentá-los com fidalguia, com respeito, com coragem. Daqueles que deixam de fugir de si para encontrarem a si. É olhar para Jesus e pedir a sua bênção. É olhar para Jesus e pedir o seu amparo. É olhar para Jesus e pedir a sua presença dentro de nós. Pegar o trecho de algum filme, de alguma música que nos faça emocionar para entrar numa vibração nova. É fazer como fez o poeta, que sentindo a brisa suave no seu rosto, aquele barulho, que não é barulho, é uma melodia da natureza, que as ondas do mar nos fomentam, e de olhar fixo naquela postura, daquela estátua do Cristo Redentor de braços abertos, olhando, por sua vez, para aquelas favelas, para aqueles prédios, para as pessoas que transitavam, ousou escrever e dizer-nos, vai tua vida, teu caminho é de paz e amor, a tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a dançar, a sorrir, a falar, a beleza de amar, como o sol, como a luz, como o mar. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você, existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos
todos fossem no mundo iguais a você, iguais a você.